Seja bem-vindo a mais um episódio do Volcast, que é o podcast do Grupo Vol. Estamos dentro dos pavilhões da Expo Center Norte, aqui em São Paulo, durante a APA Show 2025, e o tema dessa segunda edição é Vozes do Varejo. E nesse episódio estamos nada mais, nada menos que com Gilvan Michelisson, presidente da ASURN, Associação de Supermercados do Rio Grande do Norte, vice-presidente da Rede Mais e também conselheiro fiscal da Abras. Gilvan, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Você não sabe a honra de tê-lo aqui no nosso Volcast. A honra é minha, Rafael. Agradeço demais você ter nos convidado. Estamos aqui para bater um papo sobre o nosso setor supermercadista. Obrigado, Gilvan. Bom, eu quero começar falando um pouquinho do panorama do setor, né? Todos sabem que nós passamos por uma pandemia que assolou aí, né, o mundo. E essa pandemia ela trouxe mudanças no comportamento de compra do consumidor. No teu olhar, o que você acha que foram as principais mudanças que nós temos de alguns anos pré-pandêmicos e agora nos momentos de hoje, do comportamento de compra do consumidor? Bem, Rafael, é notório, né, que nós, desde a pandemia, estamos vivendo um processo inflacionário de muitos produtos básicos, inclusive. E aí eu posso me referir a proteína, né, café, soja, algodão, muita coisa que nós produzimos, desde insumos a produtos de consumo, que vem tendo elevados aumentos sucessivos. Isso reflete na prateleira, nos preços dos produtos. Diminui o potencial de consumo por parte dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Então isso ocasiona, geralmente, uma mudança no hábito do consumidor. Ele migra de uma situação de um produto mais premium para um produto mais em conta. Eles fazem a substituição do produto similar mais barato, né? Então tem todo esse contexto para fazer o orçamento, né, caber no bolso de cada consumidor. Então cada um se adapta como pode à mudança de consumo para suprir as suas necessidades, seja elas básicas ou para um lazer, que seja. Mas a gente identifica realmente, desde a pandemia, esses elevados aumentos, eles não regridem totalmente, né? Às vezes tem oscilações que o mercado se encarrega de fazer a regulação, mas nunca volta ao patamar que era antes. Então sempre está aumentando e trazendo dificuldade para o consumidor. Se tivesse que falar alguma coisa, alguma dica para o pequeno e para o médio supermercado no que diz respeito a esse tema, o que você falaria, Gilvan? Bem, hoje a gente está com muita dificuldade na previsibilidade das ações, no planejamento dessas compras, né? Às vezes a gente exagera e causa aí um elevado estoque, às vezes a gente peca por se retrair um pouco e deixa faltar. Então, assim, hoje tem sido muito difícil acertar na medida correta, ser assertivo no seu planejamento comercial, e cada vez mais o nosso custo operacional aumenta. Então a gente fica lá e represando, inclusive, muito desses aumentos. Se a gente fosse repassar todos esses aumentos que tiveram esses produtos, ia com certeza causar uma ruptura maior no consumo. Então hoje acertar na medida correta, assertiva, o planejamento, a execução dessas ações comerciais, da sua operação, requer um profissionalismo absurdo. Você tem que ter muitos indicadores e você tem que estar toda hora verificando. Então é uma ciranda muito grande, são muitas engrenagens que tem que estar se comunicando para que a operação dê certo. Quando se fala em desafios de supermercados, vem sempre palavras como margem. A gente sabe que a margem é apertadíssima dos supermercados. Nós que trabalhamos com isso, a gente sabe que, em média, os supermercados trabalham com 2% a 3% de lucro fiscal, ou seja, isso exige uma performance, uma eficácia muito grande por parte da gestão, bem como perdas e quebras, precificação, impostos, gestão, equipe e liderança. São palavras que norteiam todas as pautas das dores de supermercados. Mas, no seu ponto de vista, qual que é a principal dificuldade que você, tanto como proprietário de supermercado, enxerga? Se alinha a isso ou teria algo escondido que muitas vezes o supermercadista não enxerga? Bem, hoje nós temos uma dificuldade bastante relevante na questão da mão de obra, né? A mão de obra está escassa. O perfil das pessoas que querem trabalhar hoje, que querem começar a trabalhar aqui, o supermercado é a porta de entrada de muitos, né? Somos o maior empregador do varejo.
e é a maior porta do primeiro emprego, mas eles querem um perfil de trabalho diferente. Querem fazer o home office, querem ter a liberdade de fazer o seu horário de trabalho, negociar com o seu patrão. E nós temos essa rigidez no nosso sistema de trabalho que não permite fazê-lo no momento. Então hoje tem muitas lojas, a gente escuta de nossos associados que muitas lojas têm muitas vagas a serem preenchidas e não se consegue fazer, por exemplo, um plano de expansão sem ter uma equipe, sem ter um time formado, capacitado, devidamente treinado, por falta dessa mão de obra. Acredito também, Rafael, que os benefícios, os programas de benefícios do governo, que são legítimos e que têm que existir realmente, poderiam se adaptar melhor. Porque existe a lenda de quem tem o benefício não pode trabalhar, porque se trabalhar perde o benefício. E aí a pessoa fica naquele dilema, vou trabalhar, vou registrar minha carteira para trabalhar oficialmente, legalmente numa empresa, ou vou continuar aqui com o meu benefício? Então as pessoas não progridem também. Então a gente tem uma grande questão hoje para se resolver no nosso setor, que é a questão mão de obra. Temos também a questão da insegurança jurídica, que afeta a todos nós, que é regra hoje, daqui a uma semana, 15 dias pode mudar e muda constantemente. As leis no Brasil, elas mudam sem a gente nem saber, né? Quando a gente vem ter conhecimento, a regra já mudou, a lei já mudou, ou então você fez uma situação que se planejou no passado para um determinado tempo e esse tempo não foi suficiente, já mudou e você já não conseguiu mais ter o êxito que você planejou ter. Então, a insegurança jurídica também é muito ruim para o nosso setor. E fora as exigências que nós temos atendemos a muitas exigências, seja na questão trabalhista, seja na questão de estrutura das nossas lojas, Anvisa, meio ambiente, questões de acessibilidade, questões de cuidado com profissionais que a gente tem que ter realmente, todas as empresas têm que ter, bombeiros. Então, são muitas coisas que a gente tem que dar conta e fazer com que nossas empresas estejam adequadas e também temos que fazer o atendimento aos nossos clientes, né? Temos que comprar, temos que vender bem. Então, é um sistema muito complexo que a gente tem que responder hoje, seja legalmente, seja pela gestão, que é muito complicado. Então, assim, na minha ótica, assim, são algumas principais dificuldades que a gente tem, que a gente convive no nosso dia a dia. Eu noto que pessoas é muito recorrente a preocupação, e não só a preocupação, mas assim, a grande dor hoje que eu vejo é pessoas, escassez. Mesmo com um plano de carreira bem desenhado na empresa, ainda assim se tem dificuldade de contratar pessoas e muitas vezes se contrata, mas não se retém. Ainda, você acha que pode ter um preconceito daqui a um pouco? Tu acha que o mercado sofre por um preconceito na sua carreira ou não? Eu acho que já houve no passado. Hoje, realmente, nós temos oportunidades gigantescas de um plano de carreira dentro do supermercado, nas mais variadas áreas, seja na área tecnológica, na área comercial, na área tributária. Então, tem várias áreas que os profissionais podem se desenvolver e seguir uma carreira brilhante no setor. Isso no passado já houve essa barreira. O problema é o início, é o iniciante, né? Aquele operacional do início que vai querer crescer, talvez ele não queira o sistema que está padronizado para hoje. E a gente vai ter que ter uma criatividade, inclusive conjuntamente, por exemplo, com a Abras, que é a nossa maior representação, para junto aos governantes, aos legisladores, fazer com que essas leis sejam adaptadas aos dias de hoje. E aí sim nós vamos realmente deixar essa oportunidade ser vista quando o colaborador adentrar dentro da empresa. Porque ele adentra pelo primeiro cargo. Então só assim ele vai enxergar, depois que estiver lá dentro, que ele tem um caminho a seguir e que ele vai ter muito sucesso. Veja, há pouco na outra edição aqui falamos com o Givaldo, ele trouxe o número de 300 mil vagas abertas no setor. Falando de um país em que se fala em desemprego, percebe-se uma incoerência aí. E eu acho que o Erlon, o presidente da APAS, vem fazendo um trabalho muito, muito bonito, eu trago ele como exemplo, em começar a divulgar que a carreira do supermercado é uma carreira boa, é uma carreira promissora. Talvez muitas vezes o jovem não sabe que se tem uma carreira no supermercado e por isso talvez tenha essa grande demanda. 300 mil vagas é um problema que a gente não entende, né? É muita vaga. Você tem uma ideia, existem várias alternativas para a gente preencher essas vagas. Lá no nosso estado, a gente começou a fazer, por exemplo, um convênio com as Forças Armadas. Tem um período que as pessoas se doam às Forças Armadas, acho que é um período de 8 anos,
que se eles não engajarem na carreira, eles têm que sair para o mercado de trabalho. E eles ficam muitas vezes sem saber o que vão fazer. Então nós, junto com os comandos lá, fizemos vários feirões para que essa mão de obra, que já é uma mão de obra até qualificada, que respeita a hierarquia, né? Que tem toda uma doutrina que facilita, disciplina, que facilita muito o dia a dia dentro das lojas, em executar suas tarefas. Essa mão de obra tem sido uma oportunidade para que a gente possa preencher. Outra medida que tomamos, os 50 mais, que era até um tempo desses esquecidos, pessoas já maduras, que já trabalharam, que já querem voltar para o mercado de trabalho, que têm outra cabeça, né? Que já estão aí com a vida mais ou menos, vamos dizer assim, caminho andado, e que tem maturidade, né? E que quer trabalhar, quer voltar a ter esse contato com pessoas, com equipes, que se motiva. Então a gente tem tido muito sucesso com os 50 mais. Então essa abertura que a gente deu são criatividade que a gente está tendo para suprir um pouco dessa demanda que está realmente, como eu disse, se a gente tem um cenário hoje, que é o melhor cenário na questão do desemprego, se a gente conseguisse, com os supermercados que tem muitas vagas em aberto, preenchê-las, a gente ia diminuir muito mais ainda. Veja aí, o Gilvan trouxe 2 dicas valiosas de como combater essa escassez de mão de obra. Considerando um cenário que se tem plano de carreira, realmente parece incoerente ter tanta vaga em aberto, né? E são medidas como essa que conseguem trazer as pessoas para novas oportunidades e para ter uma carreira que é importantíssima para o setor. Falando um pouquinho, Gilvan, de tendências e futuro do varejo, para onde estamos indo? Essa é uma pergunta. E como você enxerga daqui a 5 anos os supermercados? Você vê a tecnologia como sendo um diferencial estratégico, inteligência artificial? Como é que você enxerga o futuro do varejo alimentar daqui a 5 anos? Não tem como a gente desatrelar o futuro à tecnologia, né? A gente vê as coisas rapidamente mudando, né? Através da tecnologia. A inteligência artificial é uma delas agora. Só que eu acho que, aliado a isso, nós temos que ter pessoas cada vez mais capacitadas, motivadas, bem cuidadas, para que elas possam tocar essas ferramentas de maneira mais, vamos dizer assim, assertivas para o nosso negócio e que, conjuntamente, formulem aí os cases de sucesso. Então, eu acredito muito que a tecnologia realmente ela é fundamental, mas não mais que as pessoas. Acredito que é um caminho que tem que andar junto e que essa soma que é o segredo de cada lojista ou cada empresário na sua empresa vai ter, é quando conseguir fazer essa conexão tecnologia e pessoas. Sem pessoas nada funciona, né? Você pode ter a melhor tecnologia, Gilvan. Agora, trazendo um pouquinho para desafios que a gente vem vivenciando também, a gente não pode deixar de fora, você falou nessas mudanças de legislação, agora não bastasse essa dinâmica toda de mudanças, está chegando a reforma tributária. Eu queria saber, dentro da tua realidade, lá do Rio Grande do Norte, como é que você vê os supermercados, e até, se você quiser compartilhar o teu caso, como é que você vem tratando a adaptação da empresa para um novo cenário de legislação que vai transformar os custos, as classificações fiscais e o novo regime de tributação que vem para dificultar ainda mais o que já é difícil? As responsabilidades mútuas, né, entre cliente e fornecedor, que cada um vai ter que cobrir o outro. Bem, é mais uma grande dificuldade de adaptação que nós vamos ter, mas vamos ter que fazê-la, né? Quem tem aí seus escritórios de consultoria, de contabilidade, tem que realmente entender que essas pessoas, essas equipes, quem não tem a força própria, vão ter que estar muito bem estruturadas para fazer essas adaptações. É o grande viés do nosso negócio hoje. Eu enxergo que é essa carga tributária, é esse setor de tributação tem que ser olhado, que é o viés que eu traço aí um limiar, né? Entre o lucro e o prejuízo. Se você não tiver um planejamento tributário adequado, você pode cair em erros que lhe dão prejuízo. Enquanto se você tiver feito um planejamento, tiver adequadamente assessorado, lhe livra desses pagamentos indevidos. Então essas mudanças constantes, a gente está agora brigando não, já construído, né? Essa cesta básica isenta, completa. A grande batalha agora é trazer para que essa cesta seja validada antes do ICMS, do Imposto Único que vai se
se fazer. Por quê? Porque a gente entende que desonerando esses produtos, desonera toda uma cadeia. O consumidor vai poder comprar mais, o governo vai poder arrecadar mais, a nossa operação fica mais onerada, né? Mais desinchada. A gente pode, vamos dizer assim, reinvestir um pouco mais dentro da empresa, melhora um pouquinho a nossa operação. Então, tudo facilita. Em estados como o nosso, que alguns produtos desses ainda são tributados, mesmo com a carga menor, vai facilitar bastante. Eu sei que tem estados que já têm suas alíquotas zeradas em muitos produtos básicos, mas o nosso tem uma parte lá que é parcialmente exonerada. Então, isso, com certeza, eu enxergo uma oportunidade para todos, para o consumidor, para o empresário, inclusive para o próprio governo, que eu enxergo que aumentando o consumo aumenta a sua arrecadação. Exato. É importante ressaltar o trabalho feito pela Abras, né? Em nome do presidente Galassi, ele tem feito um papel incrível, atuante, litigante nessa criação da cesta básica isenta. E isso com certeza reflete para o bem da população, né, Gilvan? Eu acho que o Estado ele precisa enxergar que não é taxando mais que você vai arrecadar mais. Eu acho que essa conta precisa ser equalizada. Muitas vezes, um benefício fiscal, uma redução de impostos, gera maior consumo, maior qualidade de vida e ainda mais arrecadação. Porque se tem mais consumo, se tem maior arrecadação também. O que é importante para uma população, porque é através da arrecadação que se oferece a segurança para a população, a saúde, a educação. Então eu acho que essa consciência fiscal é importante. O Galassi tem sido um grande guerreiro nessa ótica de desonerar os produtos, como também, por exemplo, a questão dos vouchers de alimentação, que ele tem lutado para tirar as intermediações, que também oneram os preços dos produtos, né, ao consumidor. Um plano que foi feito, um programa, né, que foi feito para o trabalhador ter a sua facilitação de melhor consumo, está sendo onerado por as intermediações que são absurdas, pelos valores que já foram descobertos pela Abras, e que, se tirando isso da conta, né, de cima dos produtos, torna o produto mais barato para o consumidor, para o trabalhador. Então, assim, são várias ações que a Abras vem fazendo com o intuito de diminuir, né, esses sobrepreços, né, os impostos, as taxas que são colocadas em cima dos produtos, trazendo eles para um patamar que os tornem mais fáceis de ser consumidos por um preço melhor. Dicas finais e encerramento, Gilvan. Se você tivesse que dar um conselho para um supermercadista que vem enfrentando dificuldades financeiras de expansão, o que você falaria para ele? Eu acho que planejar é o grande começo de tudo, né? Você tem um bom planejamento para saber aonde você quer chegar, como você quer atuar, especificamente em que nicho do nosso setor você quer se incluir, né? E formar o seu time. Forme bem seu time, coloque cada um no seu devido lugar, capacite, motive, caminhe junto com eles, que eles vão caminhar junto contigo. Trazer toda a tecnologia, como eu falei, que puder ser feita, cada um trazendo aquilo que pode dentro do seu bolso, da sua condição. Não é porque as tecnologias não estão restritas às multinacionais, às grandes empresas. Acho que a gente pode sempre adaptar ao nosso tamanho, o que a gente pode conseguir instalar dentro das nossas empresas. Então, como eu falei anteriormente, eu acho que as pessoas, junto às tecnologias e um bom planejamento, podem dar o direcionamento, mesmo a quem está começando ou quem está aí já no meio do caminho, a ter um bom direcionamento dentro do setor, com a sua estratégia, olhando sempre para o seu consumidor, tentando atender bem, prestando um bom serviço. Essas são as dicas, fazer o básico bem feito, o simples bem feito. Gilvan Michelison, presidente da SURN, vice-presidente da Rede Mais, conselheiro fiscal da Abras. Gostaria de te agradecer profundamente pelo carinho, pela honra de ter compartilhado com o setor o seu know-how, o seu conhecimento. E para nós uma alegria tê-lo aqui no nosso segundo Volcast, com o tema Vozes do Varejo. Gilvan, com certeza, é uma grande voz do varejo. Muito obrigado, Gilvan. Eu que agradeço, Rafael. Em nome da SURN, da Rede Mais, mercados que eu faço parte, para mim é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo, do Grupo Voo. Desejo a você muito sucesso. Você vem fazendo um trabalho maravilhoso aí em todo o Brasil, fazendo muitos amigos, graças a Deus, mas também prestando um bom serviço, um bom trabalho para as empresas. É isso que a gente precisa. Obrigado, Gilvan.
Valeu.